Olá, meninas e meninos! Como vocês estão se sentindo? Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e pedir que, se você gosta de linguística, que você se inscreva neste canal, o Linguística Descomplicada. Bom, nós estamos falando sobre Bakhtin e eu estou muito animado por estar aqui com você falando sobre este autor, que é um autor do qual eu gosto bastante. Eu já falei sobre isso com você. E nesta abordagem, eu vou focar com você nas considerações, nas colocações que o Bakhtin fez a respeito do curso de Linguística Geral, do livro do Saussure. Lembra do livro Curso de Linguística Geral? Eu trouxe ele aqui de novo para você se recordar dele, que é o livro que dá origem aos estudos da linguística na concepção teórica do Saussure. E tudo isso que eu vou falar com vocês sobre Bakhtin está neste livro, que é o Marxismo e Filosofia da Linguagem. Aparece aqui como sendo Bakhtin Voloshinov. No primeiro vídeo eu expliquei para você a respeito de uma polêmica que existe aí sobre isso, mas eu não vou entrar em detalhes, tá? É só para que você saiba onde está tudo isso, caso você tenha interesse em ler o livro. E no vídeo passado, nós começamos a falar da diferença que o Bakhtin vai trazer, que é uma diferença bastante interessante e que tem bastante relevância na abordagem bakhtiniana, a diferença entre enunciado e oração. E eu introduzi o assunto para você e vou dar continuidade hoje lendo mais uma vez o trecho que está no livro do Bakhtin e o trecho que justamente é o pontapé inicial para entender a diferença entre enunciado e oração. O trecho é o seguinte: nos cursos de linguística geral, até nos cursos sérios como os de Saussure, os estudiosos comprazem-se em representar os dois parceiros da comunicação verbal, o locutor e o ouvinte, quem recebe a fala, por meio de um esquema dos processos ativos, da fala no locutor e dos processos passivos de percepção e de compreensão da fala no ouvinte. Eu disse para você que existe um esquema chamado esquema de comunicação, que é de um grupo de linguistas contemporâneos do Saussure, que você deve ter estudado no ensino médio, com toda certeza, e eu vou falar sobre ele daqui a pouco, para que você se lembre disso, que tem a ver com essa fala do Bakhtin, que já é uma fala crítica em relação ao ponto de vista teórico que os estruturalistas tinham da linguagem, a respeito da linguagem. Esse ponto de vista, ele vai ao encontro do conceito de oração, que é contrário, aliás, ele vai de encontro ao conceito de oração, que é contrário ao conceito de enunciado. E aí, essa fala do Bakhtin, ela reforça a existência de um locutor e de um interlocutor, de um sujeito ativo, que é aquele que fala, e de um sujeito passivo, que é aquilo que recebe. Lá no livro do Saussure, no curso de Linguística Geral, no capítulo em que ele fala sobre a linguística da língua e a linguística da fala, ele mostra uma espécie de esquema, na verdade é um desenho. Eu trouxe aqui para você, para mostrar para você o desenho que aparece no livro do Saussure, no subcapítulo chamado Lugar da Língua nos Fatos da Linguagem. Então, está aqui na página 19 do livro Curso de Linguística Geral. É isso aqui que o Bakhtin está querendo dizer, ó. Existe um locutor A, que seria ativo, que manda uma mensagem para um interlocutor B, que seria passivo. Então, o esquema de comunicação da linguística estruturalista é este. E aí, como eu disse no vídeo anterior, né, neste momento eu estaria na posição de ativo, você estaria na posição de passivo. E aí, por mais que não haja uma interação instantânea entre nós, mas você nunca é passivo, porque você pode estar vendo o vídeo aí e tendo as suas respostas, né? Você pode estar, de repente, anotando, você pode estar pensando a respeito de alguma coisa, pode estar concordando ou discordando com o que eu estou dizendo, você está reagindo. Na concepção do Bakhtin, essa figura de passivo do outro, ela simplesmente não existe. Então, nunca existe um locutor ativo e um interlocutor ou um receptor passivo. Aí, como eu já disse, que existe esse grupo de estudiosos estruturalistas contemporâneos que tem um esquema de comunicação que você conhece. O esquema de comunicação
ele aparece nos livros de português do ensino médio. E esse esquema de comunicação é de um linguista chamado Jacobson. Talvez você não se lembre do nome, mas você vai se lembrar do esquema, porque no esquema de comunicação do Jacobson aparecem uns elementos que provavelmente você se lembra de ouvir pelo menos os nomes dos elementos, que são emissor, receptor, código, canal, referente e mensagem. Quando você estudou isso no ensino médio, no livro de português, associado às aulas de literatura, além de você estudar esses que são considerados elementos da comunicação, você estudou também as figuras de linguagem, aliás, as funções da linguagem, que são função fática, função apelativa, função conativa, função metalinguística. Você se lembra disso? Então, esses elementos da comunicação, eles são desse linguista russo chamado Jacobson, que é um contemporâneo do Saussure, e naquele esquema de comunicação está muito presente esse outro aqui, que é do Saussure. Só que o Saussure não foi tão além, né? Porque é só como se houvesse o emissor e o receptor. Mas não tem o canal, o código, o referente, a mensagem, que aparece nesse esquema mais elaborado do Jacobson, que é um contemporâneo do Saussure. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Tanto nesse desenho do Saussure, quanto nesse esqueminha do Jacobson, que em geral aparece nos livros de português do ensino médio, o foco é a mensagem que um transmite para o outro. A diferença é que nesse do Jacobson existem outros elementos, né? Existe o código, existe um canal, existe um referente, existe uma mensagem, coisa que não foi tratada pelo Saussure. Mas não existem os outros elementos que serão enfatizados pelo Bakhtin. E aí você pode dizer sim, mas a principal crítica do Bakhtin não era em relação à inexistência do outro. Nesse esquema aí não existe a presença do outro, existe. Só que esse outro, ele é um outro passivo. Lembra que todas as vezes que eu li aquele trecho que está no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, eu ressaltei para você que o Bakhtin fala que na visão do estruturalismo, a pessoa que emite a mensagem é ativa e a pessoa que recebe é passiva. Então existe o outro, mas nessa visão esse outro é passivo. Isso para o Bakhtin é impensável, porque não existe essa figura passiva. Eu falei com você que mesmo que você esteja aí agora só assistindo ao vídeo, você não está numa atitude passiva, porque você pode estar pensando, refletindo, raciocinando, concordando ou discordando. Então, o que vai chamar a atenção do Bakhtin para esse esquema de comunicação dos estruturalistas é justamente a falta de reação desse outro, que o Bakhtin depois, mais adiante, vai chamar de atitude responsiva ativa. Então ele vai dizer que tanto a pessoa que emite a mensagem quanto a pessoa que recebe a mensagem, os dois integrantes da situação interacional, eles têm atitudes responsivas ativas, que são alternadas, né? Mas elas estão presentes a todo momento, elas não são manifestadas explicitamente, mas elas acontecem a todo momento. E aí, mais uma vez, em você perceber que existe um ativo e um passivo, e em você perceber que os dois integrantes são ativos, está a diferença entre enunciado e oração. Isso é muito, muito relevante para você entender a diferença entre a concepção teórica do Bakhtin, que é de enunciado, e a concepção teórica do Saussure, que é de oração. Se você me disser assim, então é do Saussure a concepção teórica de oração? Não, não é do Saussure, mas as ideias que ele trouxe levam ao entendimento de que a forma como ele abordava a linguagem ia ao que hoje a gente entende que é o conceito de oração, tá? Outra coisa que fala do Bakhtin, que está no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem. O ouvinte
dotado de uma compreensão passiva, tal como é representado como parceiro do locutor nas figuras esquemáticas da linguística geral, não corresponde ao protagonista real da comunicação verbal. E aí, de novo, vem as palavras-chave. Eu já falei com você sobre isso, que quando você ler um parágrafo, para você ficar bem atento às palavras-chave, que seriam aqueles elementos mais marcantes que podem facilitar a sua compreensão daquilo que você leu, tá? Então, de novo, aparecem as palavras passivo, e aqui já o Bakhtin já está usando o passivo aqui justamente para falar da ineficiência de você entender que o receptor é passivo, né? E de novo aparece a palavra real, que apareceu lá no início no conceito do que é o enunciado, que é uma unidade linguística que se manifesta numa situação real de comunicação. Então vou ler de novo. O ouvinte dotado de uma compreensão passiva, tal como é representado como parceiro do locutor nas figuras esquemáticas da linguística geral, essa linguística geral é a dos Saussure e dos estruturalistas, não corresponde ao protagonista real da comunicação verbal. E aqui aparece uma outra palavra muito forte, que é a palavra protagonista. Então, na comunicação verbal, que é uma situação real, os integrantes são protagonistas, não existe figura passiva. Todos os dois são protagonistas, todos os dois são reais e aquela situação que está acontecendo é uma situação de comunicação verbal que o Bakhtin considera como sendo real. Então, nisso está o conceito de enunciado. E naquela figura passiva, que apenas tem o papel de receptora de algo que foi produzido pelo emissor, está o conceito de oração. Então perceba que o Bakhtin fala da questão esquemática. Ele diz assim: tal como é representado como parceiro do locutor nas figuras esquemáticas da linguística geral. Tanto é que se você escrever no Google assim, esquema de comunicação, provavelmente você vai encontrar aquilo que eu falei do Jacobson, que você deve ter visto lá no ensino médio. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você acessar uma figura que vá direto a isso, tá? Que diga respeito direto a isso, a esse esquema de comunicação desse linguista contemporâneo do Saussure, o Jacobson, que você vai se recordar, provavelmente ter visto isso no ensino médio, mas é para você vislumbrar principalmente o aspecto esquemático. Esse termo esquemático é usado pelo próprio Bakhtin, tá? Não sou eu que estou utilizando. E aí, mais uma vez, a escolha que o Bakhtin fez do termo esquemático não foi por acaso, tá? O que é um esquema? É uma representação fixa. E quando ele fala que a linguística geral do Saussure e dos seus contemporâneos diz que existe um receptor passivo e eles representam esse receptor passivo dentro de um esquema que é fixo, isso jamais pode representar uma situação de comunicação verbal real. Então, isso vai ao encontro do conceito de oração. Se eu tenho uma situação de comunicação verbal real em que ambos os integrantes são protagonistas, eu vou ao encontro do conceito de enunciado. Então, eu não posso ter, de forma alguma, uma representação esquemática, porque uma representação esquemática, ela é fixa. Ela não é dinâmica, ela não tem troca. E nas situações de comunicação verbal reais, em que os integrantes são sempre protagonistas, sempre haverá trocas. Como eu disse para você, que mais adiante o Bakhtin vai utilizar o termo, a expressão ouvinte ou locutor ouvinte e a expressão de manifestação ativa, responsiva, ativa. Então, sempre haverá trocas de papéis e esses integrantes, que são os protagonistas, sempre terão o que ele chama de atitudes responsivas ativas. De novo, a palavra ativa, não existe passivo, os dois são protagonistas e eles sempre agirão de modo ativo, alternadamente, de modo alternado, ok? Será que está ficando claro para você?
Eu gostaria que você fizesse o favor de comentar se eu estou conseguindo trazer com clareza. O propósito desse canal é ser descomplicado e o Bakhtin não é um autor muito fácil, e eu gostaria que você me dissesse se eu estou conseguindo o meu propósito, tá? Se você gostou do vídeo, dê um curtir, comente e compartilhe, é importante para que o nosso projeto possa alcançar mais pessoas e a universidade assim consiga cumprir melhor o seu propósito, tá? Eu volto no próximo vídeo ainda falando mais sobre esse conceito de enunciado e oração, ok? Obrigado a você por ter ficado por aí, eu espero você no próximo. Fique bem, se cuide, se ame e seja uma pessoa melhor. Até o próximo.